As batalhas travadas em Stalingrado, Kursk e nas margens do Dnieper arrastaram milhares de jovens para um ambiente onde o barro, a metralha e a morte se converteram em rotina. Muitos deles desapareceram sem deixar testemunho, enquanto outros regressaram incapazes de explicar com palavras o que tinham visto. Entre os poucos que o fizeram com detalhe, sem ocultar o que doía, esteve um soldado da 66 Divisão de Fuzileiros da Guarda, que combateu corpo a corpo como infante e artilheiro de morteiro, cruzando passo a passo os cenários mais sangrentos do conflito. Sua voz, longe das consignas, reconstrói por dentro os momentos que outros preferiram esquecer. Que tipo de cicatriz deixa uma experiência que quase ninguém consegue contar inteira? Juventude sob o fumo da guerra. Mansur Abdullin nasceu no meio de uma família operária na Sibéria Ocidental, em um ambiente onde as chaminés fabris formavam parte da paisagem diária e o trabalho pesado definia o ritmo de vida. Sua infância transcorreu no seio de uma comunidade simples, onde os dias estavam marcados pelo horário das minas e pelo som do metal golpeando o chão. Ali, desde pequeno, aprendeu a conviver com a escassez, a disciplina familiar e um ambiente onde o compromisso coletivo era mais forte do que qualquer desejo pessoal. Seu pai, como muitos outros, trabalhava em condições duras que pareciam normais para todos, e sua mãe o criou entre tarefas domésticas e uma educação patriótica quase automática, onde cada gesto cotidiano estava envolvido no sentido do dever. À medida que foi crescendo, a escola se converteu em muito mais do que um lugar de estudo. Não só se ensinavam matemática, história ou geografia, mas a sala de aula também servia como uma extensão da ideologia estatal. Em cada canto, os cartazes recordavam que o inimigo estava à espreita e que o jovem soviético devia estar pronto para defender sua pátria. As biografias heróicas de soldados, operários e pioneiros eram narradas com tom solene, e Mansur absorvia essa informação como parte natural de sua educação. Os discursos de Stalin eram transmitidos por alto-falantes que penduravam nas salas de aula, e os exercícios de defesa civil se praticavam como se fossem matérias a mais. Assim, sem quase notá-lo, foi formando uma ideia muito concreta do dever, da lealdade e do sacrifício. Durante sua adolescência, enquanto algumas crianças ainda sonhavam com jogos ou aventuras, ele já havia começado a trabalhar nas minas locais. Ali, entre o pó e o ruído constante, entendeu que a dureza da vida não se aprendia em livros, mas no contato direto com a terra. Ao voltar para casa coberto de fuligem, via sua mãe olhar para o horizonte com resignação e seus vizinhos comentarem as notícias da rádio com crescente preocupação. A guerra ainda não havia alcançado sua zona, mas se sentia no ambiente, nos olhares, na maneira em que as pessoas compravam provisões ou falavam em voz baixa do que ocorria na fronteira. A decisão de se incorporar ao exército foi recebida por sua família com uma mistura de orgulho, resignação e temor. Sua mãe não disse nada, mas seu silêncio pesava mais do que qualquer palavra. Seu pai, pelo contrário, simplesmente assentiu com a cabeça, como se soubesse fazia tempo que esse dia ia chegar. Para então, Mansur já havia assumido que deixar sua casa era parte do caminho que se esperava de alguém como ele. E assim, com uma mala pequena, alguns documentos e a firme convicção de que devia fazer o correto, partiu rumo ao centro de recrutamento. Ao longo do trajeto de trem para seu destino militar, observou outros jovens como ele, todos com expressões tensas e nervosas. Alguns cantavam canções patrióticas para dar ânimo, enquanto outros guardavam silêncio olhando pela janela. Mansur não disse muito, mas recordava cada imagem que passava frente a seus olhos. Os campos intermináveis, os povoados semivazios, as estações onde mães choravam sem querer soltar seus filhos. Nesse trajeto, entendeu que o país inteiro estava mudando, que a guerra não era só um conflito distante, mas uma realidade que tocava cada canto, cada família, cada história pessoal. Quando finalmente chegou ao centro de treinamento, sua vida deu um giro completo. As instruções eram categóricas e não havia espaço para dúvidas. A comida era escassa, o frio se colava pelas paredes e o sono mal durava umas poucas horas. Tudo girava em torno de prepará-los para o fronte, e cada erro era castigado com gritos, marchas extras ou castigos físicos.
No entanto, longe de se desmoralizar, Mansur adotou essa rotina como parte do processo. Ali conheceu companheiros de distintos pontos do país, homens que falavam com sotaques diferentes, mas compartilhavam a mesma incerteza. Formaram-se amizades rápidas, nascidas da necessidade, e uma sensação de camaradagem que se fortalecia com cada jornada. Em paralelo, os instrutores insistiam constantemente na ideia de que a pátria era mais importante do que a vida mesma. Repetia-se nos treinamentos, nas conversas noturnas, nos cartazes que decoravam os corredores. Aos novos soldados lhes era inculcado que não deviam temer a morte se esta fosse útil para a vitória do socialismo, e Mansur, embora não o dissesse em voz alta, começou a acreditar nisso, não porque fosse ingênuo, mas porque nesse contexto negar era visto como uma traição. De civil a soldado vermelho. Desde o momento em que recebeu a notificação, já não houve volta. Aquele papel dobrado que lhe entregaram em mão marcou o início de uma nova etapa, embora em seu interior continuasse se sentindo mais um rapaz de província do que um combatente em formação. Caminhou até a estação com a roupa de diário, um casaco velho e uma bolsa com o pouco que podia levar. A plataforma estava repleta de jovens como ele, muitos com a mesma mistura de orgulho e desconcerto. Ninguém sabia o que esperar exatamente, mas todos tinham claro que sua obrigação era obedecer. Ao chegar ao destino, os formaram em fila e lhes assignaram um número. As formalidades foram rápidas, em questão de horas, já usavam um uniforme áspero e botas que não eram de seu tamanho. As instruções eram secas e repetitivas, com gritos constantes que não deixavam espaço às dúvidas. Em sua cara, como na de muitos outros, se misturavam o cansaço, a ansiedade e essa faísca interna que ainda não se apagava por completo. O primeiro contato com a vida militar foi um golpe frontal. As instalações eram básicas, os colchões finos, e o frio entrava sem pedir permissão pelas fendas de madeira. Os horários eram estritos, formações ao amanhecer, exercícios físicos intermináveis e depois as aulas teóricas onde lhes falavam de tática, disciplina, moral comunista e hierarquia. Não se tratava apenas de aprender a disparar, mas de se converter em parte de uma máquina muito maior. Cada jornada terminava com corpos esgotados, pés molhados e estômagos meio vazios, embora ninguém o dissesse em voz alta. Mansur não demorou a notar a mudança. No princípio ainda mantinha certo entusiasmo, sobretudo ao segurar pela primeira vez um fuzil. Aquilo lhe deu uma sensação de importância, como se finalmente tivesse ganhado seu lugar entre os homens. Mas essa emoção foi se apagando rapidamente. O uso da arma implicava carregar com seu peso o dia todo, limpar cada canto metálico sob inspeções rigorosas e aprender a desmontá-la em segundos. À medida que as semanas avançavam, seu corpo se tornou mais resistente, mas sua mente começou a entender que a guerra não tinha nada a ver com os cartazes de propaganda, nem com os discursos patrióticos da rádio. O treinamento incluía simulacros de combate, deslocamentos na neve com carga completa e sessões onde deviam se jogar no chão uma e outra vez até que a pele dos cotovelos se rachasse. Aprenderam a usar granadas, cavar trincheiras e seguir ordens sem questioná-las. O menor erro podia custar uma sanção, uma humilhação ou, no pior dos casos, uma lesão que o tiraria do processo. Muitos se queixavam em silêncio à noite, quando as luzes se apagavam e os pensamentos eram mais ruidosos do que os roncos. O que parecia heroísmo se converteu em fadiga, frio e ordens, diria mais tarde. Em seu batalhão havia homens de distintas regiões, com sotaques, costumes e formas de entender a vida que às vezes chocavam entre si. Alguns eram camponeses que nunca tinham saído de seu povoado. Outros, estudantes que deixaram a universidade para responder ao chamado do dever. As amizades se forjavam rápido, quase por necessidade. Em pouco tempo, compartilhavam histórias pessoais, pedaços de pão escondidos nos bolsos e conselhos para acalmar a fome com água quente e migalhas de biscoito. Enquanto isso, os instrutores não deixavam de repetir que logo seriam enviados para o fronte. Cada menção a essa palavra provocava um silêncio denso. No princípio, a ideia de lutar contra o invasor alemão despertava raiva e desejo de revanche, mas quando começaram a chegar cartas com notícias de baixas em outros destacamentos, a atmosfera mudou. Alguns tentavam escrever para casa, mas não sabiam o que dizer. Outros preferiam calar e se concentrar em sobreviver dia a dia. A noite anterior à transferência para o fronte, a tensão era tão palpável que alguns não conseguiram dormir.
As lanternas acesas em silêncio, as mãos trêmulas preparando as mochilas, e esse último momento de quietude antes do verdadeiro caos. Mansur se sentou em seu catre, com o fuzil a um lado e o casaco sobre as pernas, e pensou em tudo o que deixava para trás, sem saber o que o esperava do outro lado da linha do trem. Rumo ao inferno, o fronte do Volga. Com apenas 20 anos e o uniforme ainda sem estrear, Mansur colocou a mochila no ombro e subiu ao vagão que o levaria ao coração da guerra. Não disse adeus em voz alta, simplesmente entrou sem olhar para trás. O trajeto começava entre aplausos patrióticos e promessas de glória, mas nos vagões de madeira só reinavam o silêncio, o cheiro de terra molhada e a respiração tensa dos novos recrutas. Iam juntos, mas cada um viajava com seus próprios medos, apertando os dentes, engolindo as dúvidas. O trem avançava lento, cruzando estações enferrujadas, aldeias queimadas e campos vazios, enquanto no interior se misturavam os cantos oficiais com as histórias que corriam de boca em boca. Havia soldados que diziam ter ouvido que o fronte estava perdido, que os alemães não deixavam prisioneiros, que os feridos apodreciam vivos nos campos de batalha. Ninguém sabia com certeza, mas cada anedota acendia mais uma faísca de angústia. Pelas fendas das paredes se colava o frio seco de setembro, e a cada quilômetro mais ao sul, o ambiente se tornava mais denso, mais calado, mais grave. Em um dos descansos forçados, desceram em uma estação meio destruída, com os trilhos cheios de vagões virados e esqueletos calcinados de maquinaria militar. Mansur não o dizia em voz alta, mas sentia que o mundo que conhecia estava acabando. Eu não tinha visto um cadáver até esse momento, diria muitos anos depois. Na plataforma jaziam corpos cobertos com lonas, com botas sem pés à mostra e ataduras tingidas de sangue seco. Um grupo de médicos militares passava direto, acostumados já a essa visão. Ninguém lhes prestava atenção. Ele sim olhou. E ao olhar, algo mudou para sempre. O comboio seguiu avançando entre detonações distantes e colunas de fumo que se erguiam no horizonte como se o céu estivesse queimando por dentro. Ao seu passo, os povoados tinham janelas quebradas, pegadas de tanques no barro e mulheres sozinhas carregando crianças descalças. Muitos dos novos soldados tapavam os olhos para não ver pelas fendas da madeira, outros apertavam os punhos em silêncio. Mansur olhava para tudo, cada detalhe, cada sinal de que o destino que o esperava não era um desfile, nem uma oportunidade de heroísmo, mas uma condenação sem aviso. Ao chegar a uma zona de descida, o vagão parou abruptamente. A ordem foi descer com rapidez, revistar o terreno e esperar indicações. Havia amontoados centenas de soldados, todos com rostos cansados, mal alimentados, cobertos de terra, sem capacetes, sem jaquetas. Vinham do fronte. Os novos os olhavam como fantasmas, e Mansur não foi a exceção. Um deles se aproximou, arrastando uma perna mal enfaixada, e lhe disse: "Sorte, rapaz. A partir daqui não há volta." Essa frase lhe ficou gravada. O acampamento improvisado, onde passariam a noite, estava repleto de gritos, fumo de cigarros e ordens mal gritadas. O pó das botas se misturava com o cheiro de pólvora que já não saía. Mansur não conseguia dormir. Perto das fogueiras se escutavam fragmentos de orações, relatos entre sussurros de como as unidades anteriores tinham caído, de como alguns tinham morrido por erro sob fogo próprio, de como ninguém sabia se no dia seguinte continuariam ali. Alguém disse que em Stalingrado estavam recrutando tudo que respirasse. Era o princípio do fim, e eles chegavam como reforço. Embora ninguém o dissesse, todos sabiam que os estavam enviando para um matadouro. Na manhã seguinte, quando os caminhões chegaram para levá-los mais perto da linha de fogo, o silêncio era absoluto. Os motores rugiam, o pó cobria tudo, e os oficiais faziam a chamada sem olhar nos olhos. Nos veículos, Mansur compartilhava espaço com rapazes como ele, alguns camponeses, outros mecânicos, todos transformados em soldados sem terem disparado um único tiro. Não falavam, só respiravam no compasso do chocalhar. A paisagem se tornava mais sombria a cada quilômetro. Árvores calcinadas, crateras abertas na terra, trincheiras abandonadas, cadáveres que ninguém recolhia. Havia corvos nos arames do telégrafo, e isso inquietava mais do que qualquer grito. Uma explosão distante fez o caminhão frear. Ao descer, escutaram os primeiros disparos reais. Não de práticas, não de treinamentos, mas fogo direto. Não se viam os inimigos, mas se sentia sua presença como uma sombra densa que envolvia o bosque.
Alguns novos recrutas vomitaram por causa dos nervos. Mansur não. Ficou quieto com o fuzil na mão, tentando manter a calma. Essa noite dormiram sobre a terra úmida, se revezando para vigiar. Ao amanhecer, a primeira coisa que viu foi uma fila de macas. Sobre elas, corpos tapados com cobertores sujos. Um deles tinha um braço pendurado que se movia com o vento. Era jovem, muito jovem. Nos dias seguintes, a rota para o fronte se tornou mais errática. Nem sempre havia caminhos. Avançavam por trilhas entre colinas e zonas pantanosas, cruzavam rios sem pontes, se perdiam entre bosques sem sinalização. Os mapas não serviam. As ordens eram contraditórias. Um oficial assegurava que deviam esperar, outro que seguissem sem parar. Em meio a esse caos, alguns companheiros começaram a falar em voz baixa sobre desertar. Mansur os escutava sem intervir, mas dentro dele já sabia que não fugiria. Embora não entendesse por quê, tinha claro que o que vinha tinha que vivê-lo. Finalmente, chegaram a uma zona elevada de onde se via o Volga ao longe. Na outra margem, se distinguiam colunas de fumo e as ruínas do que alguma vez foi uma cidade. "Isso é Stalingrado", disse um sargento apontando com o queixo. Ninguém respondeu. Ficaram olhando para aquilo como se não pudessem acreditar que esse era seu destino. O batismo de fogo em Stalingrado. Desde que o trem parou nos arredores da cidade, ficou claro que já estavam em uma zona sem controle. Não havia estação nem sinal de boas-vindas, só um terreno irregular coberto de neve pisoteada, restos de madeira e vagões vazios alinhados como se os tivessem abandonado à força. Desceram sem esperar nenhuma ordem formal. Ninguém os recebeu, nenhum superior se apresentou para organizar nada. Só viram colunas de fumo se elevando no horizonte, misturadas com as vibrações constantes de explosões distantes. No ar flutuava um calor irreal, como se o solo mesmo respirasse fogo, e cada baforada que aspiravam parecia arrastar cinza. Aos recém-chegados, lhes deram uns cartuchos soltos, um pedaço de pão endurecido e a indicação de seguir um caminho mal definido entre escombros e terra removida. Não havia sinais claros, mas todos sabiam para onde ir. O trajeto estava marcado por corpos meio cobertos pela neve, pegadas recentes de botas que se cruzavam sem padrão, e veículos destroçados cobertos por lonas rasgadas. O silêncio de quem regressava do fronte era ainda mais perturbador do que o estrondo das bombas. Maqueiros passavam sem falar, carregando feridos com rostos desfigurados, enquanto outros simplesmente caminhavam sozinhos, como se já não soubessem para onde se dirigir. Um dos rapazes do grupo perguntou se aquilo já era a cidade, porque não via edifícios, nem ruas, nem nada reconhecível. Lhe responderam que estavam dentro fazia tempo, que aquela era Stalingrado, embora não parecesse. Tudo tinha sido arrasado. Os restos do que uma vez foram moradias ou armazéns agora formavam corredores irregulares, espaços abertos sem lógica. Nada se mantinha de pé, além de alguns marcos de portas ou paredes rachadas. O sargento que os guiava lhes gritou para se abaixarem e acelerarem. Nesse momento, uma explosão próxima levantou uma nuvem de pó que os cegou. Vários caíram no chão. Ninguém entendeu de onde veio o impacto. Só souberam que deviam se mover. O protagonista se arrastou até um muro caído e ficou ali, com o rosto contra o chão gelado. Foi então quando sentiu pela primeira vez que o medo não era algo que passava. Era outra coisa. Algo que se instalava no corpo e não ia mais embora. A partir desse ponto, cada passo requeria um esforço novo. O cansaço físico não era o pior, era o peso do que podia acontecer a qualquer segundo. Após reorganizar o grupo sob o que restava de uma estrutura metálica, lhes designaram uma tarefa urgente: avançar para uma posição elevada a partir da qual se controlava o acesso a um cruzamento-chave. Não houve tempo para instruções detalhadas. Só lhes indicaram que seguissem em fila, em silêncio, e evitassem qualquer movimento desnecessário. Durante o trajeto cruzaram o que alguma vez foram ruas. Agora eram corredores entre ruínas, com vigas partidas, muros rachados e tetos caídos. Entre esses restos, sabiam que podia haver inimigos ocultos. E os havia. Um disparo isolado cortou a marcha. Um dos seus caiu para a frente sem emitir um som. Outro recebeu uma lasca que lhe rasgou o braço. Ao chegar ao ponto marcado, os integraram a uma unidade que resistia dentro de uma fábrica parcialmente em pé. Não houve apresentação.
Um suboficial lhes estendeu fuzis usados, uma caixa de munição e capacetes manchados de terra seca. Tudo cheirava a umidade, óleo velho e sangue rançoso. Dentro do edifício, o chão estava coberto de trapos, escombros e pedaços de alimentos decompostos. Alguns homens dormiam sentados, com as costas contra a parede. Outros limpavam suas armas sem olhar para ninguém. A maioria não falava. Lá fora, o dia continuava cinza, mas dentro tudo era mais escuro, não só pela falta de luz, mas pelo silêncio denso que preenchia tudo. Pouco depois, um assobio agudo percorreu o lugar. Era o sinal. Todos se puseram de pé sem dizer nada. Se posicionaram atrás de colunas, janelas tapadas e esquinas quebradas. O inimigo apareceu pelo corredor longo que dava para o exterior. Primeiro foram sombras se movendo rápido, depois explodiram os disparos. O protagonista sentiu que apertava o gatilho sem pensar, que disparava por reflexo. O retrocesso da arma lhe doía no ombro, mas não parava de puxar. A seu lado, um companheiro caiu de joelhos. Tinha o olhar fixo e a boca entreaberta, como se tentasse dizer algo que não chegou a sair. A batalha durou mais de 1 hora. Ninguém soube quanto exatamente. Só que quando foi ordenada a retirada parcial, já não estavam todos. Aproveitaram o recuo para mover os feridos para uma sala traseira, protegida por uma caldeira enferrujada. O lugar era mais seguro, mas não oferecia alívio. O fumo continuava entrando pelos buracos das paredes. O pó se grudava na pele como uma camada nova. Enquanto arrastavam os caídos, um dos companheiros do protagonista, com quem tinha compartilhado treinamentos na Sibéria, foi atingido no abdômen enquanto tentava ajudar outro mais grave. O oficial gritou para que o deixassem para trás. Não havia como evacuá-lo. Só puderam cobrir a ferida com um trapo e seguir avançando. O viram levantar a mão, mas ninguém parou. Ao final do dia, ao voltar para a fábrica, nada era como antes. Os que restavam estavam cobertos de barro seco, com os uniformes rasgados, os olhos fundos e as mãos rígidas. Ninguém falava do que tinha acabado de acontecer. Sentavam-se em qualquer canto, repartiam latas abertas pela metade, tentavam fumar pontas de cigarros recuperadas do chão. Um urinava atrás de uma chapa de metal, outro olhava para o teto sem piscar. Tudo parecia congelado, menos o fumo, que continuava subindo como se não tivesse fim. Dormiam por turnos, 2 horas por vez, com o fuzil entre as pernas. Se revezavam para vigiar. O inimigo podia voltar a qualquer momento. Ninguém confiava em que a pausa durasse. Lá fora, o céu continuava coberto desse cinza perpétuo que fazia impossível saber se era manhã ou tarde. A cidade já não tinha forma. Não havia pontos de referência, só escombros, pó, cheiro azedo, e esse ruído constante que não vinha de uma só fonte. Era como se a cidade mesma respirasse com dificuldade, e essa respiração era a que marcava o ritmo de todos os que continuavam ali, esperando o seguinte combate sem saber se o veriam completo. Entre os mortos, rotina do horror. A rotina dentro das ruínas se tornou uma sucessão monótona de cenas onde o amanhecer não anunciava nada novo, só confirmava que se continuava respirando em meio a cadáveres congelados, vigas partidas e um ar denso que mal deixava avançar uns passos sem topar com algo que antes tinha sido humano. Cada dia começava igual, com o som dos passos sobre camadas de geada, com o fedor de corpos semicobertos por tijolos e com um silêncio que não tinha nada de pacífico, apenas interrompido por ordens breves ou alguma explosão distante. Os bombardeios não cessavam nem de noite nem de dia, o que convertia qualquer refúgio em um risco. As casas desfeitas não serviam de escudo e as trincheiras mal cavadas colapsavam com o impacto dos projéteis. À medida que se acumulavam os corpos à beira das posições, deixaram de causar reação. Ninguém os cobria, ninguém os movia. Alguns continuavam com os olhos abertos e a pele branca como gesso. Com o tempo, deixaram de parecer pessoas. Só se passava por eles com o olhar baixo, sem parar. Para resistir ao frio, a maioria se envolvia com o que encontrava. Jaquetas rasgadas, cachecóis alheios, cobertores queimados. Mesmo assim, nada bastava. A água se convertia em gelo dentro das cantinas, as luvas endureciam e os dedos se tornavam torpes em pouco tempo. Mais de um amanhecia com os pés insensíveis, e alguns nem se davam conta de que os tinham feridos até que tentavam caminhar. Por isso muitos dormiam com as botas calçadas, sabendo que tirá-las podia deixar os pés inutilizáveis. As comidas eram esporádicas, às vezes não chegavam.
Quando havia reparto, tocavam porções diminutas de pão com mofo, gordura estragada ou latas velhas que cheiravam mal mesmo antes de abri-las. Uns optavam por não tocá-las. Outros as devoravam, sabendo que não haveria outra oportunidade. A fome já era parte do corpo, como o cansaço ou a sujeira. Não se falava disso, mas todos o sentiam. Nos momentos de pausa, se assim se lhes podia chamar, alguns se aproximavam de brasas apagadas só para recordar como era o calor. O hálito se congelava no ar, e muitos tinham deixado de conversar. As frases eram curtas, só para assinalar algo urgente ou evitar um erro fatal. Ninguém tinha energia para histórias, nem para falar por falar. Os feridos graves costumavam ficar onde estavam. Se não havia forma de movê-los, os deixavam com um pouco de água e alguma peça extra. Sabia-se que não durariam muito. Alguns arrastavam membros quebrados, outros gritavam até que a voz lhes apagasse. Ajudá-los era um luxo que podia custar outra vida. Às vezes, em meio a um ataque, alguém decidia terminar o sofrimento de um companheiro com uma bala. Era um ato silencioso. Nenhum o comentava depois. Não faltavam casos de desequilíbrio. Alguns soldados deixavam de falar. Não reagiam nem quando as paredes tremiam. Outros riam sem parar, inclusive com feridas abertas ou com as mãos ensanguentadas. Havia quem saía sem casaco, falando sozinho, como se estivessem em outro lugar. Os chefes não sabiam o que fazer. Se eram soldados rasos, os mandavam para o fundo se tivessem sorte. Se tinham patente, tentavam que regressassem ao fronte antes que o resto se desse conta de seu estado. O uso de morfina era comum. As seringas circulavam de mão em mão entre enfermeiros e soldados que sabiam aplicá-las. Alguns a pediam para acalmar a dor, outros para partir sem tanto sofrimento. Também se usava para dormir quando o medo não deixava fechar os olhos. Ninguém perguntava por que a usavam. Só se notava quem começava a depender dela quando a pediam mais seguido. A desconfiança era parte do ambiente. Alguns roubavam luvas dos mortos enquanto ainda estavam mornos. Outros trocavam cigarros por um pedaço de pão. As regras já não se pareciam em nada com o aprendido no quartel. A única coisa que importava era chegar ao seguinte amanhecer, encontrar uma parede mais grossa ou um capacete sem rachaduras. As conversas se limitavam ao imprescindível. Ninguém perguntava de onde vinha o outro, nem falava do povoado que tinha deixado. Recordar se tornou perigoso. Dormir também. Ninguém tirava o casaco nem o fuzil. Dormia-se onde fosse, sobre tábuas quebradas, junto a escadas afundadas ou entre os escombros, sempre com o ouvido alerta. Alguns tapavam os olhos para não ver as bengalas, outros os ouvidos para não escutar os gemidos dos feridos. Mas tudo se ouvia igual. Os jovens, os que tinham menos tempo, mostravam outra classe de medo. Vinham de semanas de instrução com exercícios e ordens claras, mas em Stalingrado não havia forma nem lógica. As posições mudavam a cada poucas horas. Um edifício tomado ao amanhecer podia estar em mãos inimigas ao anoitecer. Combatia-se por andares, por corredores, por cantos escuros onde o inimigo podia estar a 3 passos sem que ninguém o notasse. As lutas eram a curta distância. Disparava-se quase corpo a corpo. Usavam-se granadas, coronhas, baionetas ou o que estivesse ao alcance. Às vezes se arrastavam corpos só para se cobrir atrás. Não havia tempo para pensar. O que duvidava não durava. As baixas se acumulavam. Cada dia alguém desaparecia, e com eles, qualquer noção de grupo. Já ninguém sabia a que unidade pertencia. Só se seguia o que gritava mais forte ou parecia saber para onde ir. Ninguém pedia explicações. As brincadeiras macabras se tornaram frequentes. Riam do estado de suas botas, da cor de sua sopa, dos ratos que saíam correndo entre sacos de areia. Era uma forma de seguir sem pensar no resto. O riso, breve e seco, servia para expulsar a tensão, embora fosse por segundos. O cheiro do campo já não se distinguia. Era uma mistura indefinível que impregnava a roupa e os poros, como se tudo estivesse saturado de algo velho, úmido e queimado. No princípio enjoava, depois se tornava parte do ar. Só os novos mostravam reação. Os demais seguiam caminhando com a vista perdida, sem se abalar. As cartas chegavam de vez em quando. Alguns as liam sem entender, outros as guardavam sem abrir. Não era que não quisessem responder, era que não havia palavras. Como explicar que o mundo de onde vinham já não existia? Escrever se tornou inútil. Às vezes o silêncio cobria tudo, nem balas, nem gritos, nem motores. Mas não tranquilizava.
Sabia-se que após esses vazios vinha o pior. Se não se ouvia nada, era porque algo se aproximava, e então todos ficavam quietos, esperando. Assim seguiam os dias, sem horários, sem certeza. Só com a ideia fixa de resistir, de não cair hoje. Amanhã seria outra história se chegasse. Resistir ou morrer, a batalha interminável. O dia que marcou um antes e um depois para Mansur começou igual aos anteriores, rajadas que se cruzavam de um lado para o outro, explosões que estremeciam o solo congelado e passos cuidadosos entre restos retorcidos do que alguma vez foi uma cidade. Avançavam por uma zona que já conheciam, agora convertida em um corredor de tijolos soltos, rodas enferrujadas e fornos destruídos. Não havia sinais de alerta, nenhum indício de que uma rajada o faria cair em questão de segundos. Enquanto cruzavam entre dois muros calcinados, uma descarga inesperada o alcançou pela lateral. Sentiu o impacto, uma pressão que o dobrou sem aviso, e depois nada mais do que a dureza do solo. Não conseguia se mover. Mal conseguia distinguir os gritos de seus companheiros devolvendo fogo, sem notar que ele já não estava de pé. Viu figuras cruzarem à sua frente e com um esforço instintivo ergueu o braço. Um dos seus o viu, se jogou junto a ele, mas não disse nada. O tiroteio continuava. Quando a intensidade do combate cedeu, o retiraram como a outros feridos, pegando-o entre dois e arrastando-o por um caminho lateral. Não houve maca, só uma lona suja que servia de arrasto. O uniforme estava encharcado, o tecido rasgado e misturado com barro e partículas negras. Ao chegar a um ponto seguro, rasgaram seu casaco e lhe aplicaram uma bandagem apressada. Gritou, mas mal reconheceu sua própria voz. Ninguém explicou nada. O subiram em um veículo com sacudidas violentas em cada buraco. Em algum momento perdeu a noção de onde estava. Despertou em um posto médico temporário. Não era um hospital. Era um galpão adaptado onde os corpos se alinhavam em catres de madeira ou diretamente sobre o chão. Uma enfermeira lhe tirou a bandagem inicial e revisou a ferida sem reagir. Depois, chegou um médico que mal tocou a área afetada, sussurrou algo que não compreendeu e ordenou uma injeção. O líquido lhe provocou um enjoo imediato. Não soube se era morfina, só que a dor diminuiu de repente. O resto do lugar parecia girar lentamente, e sua cabeça se afundava em uma névoa pesada. Passou 2 noites nesse espaço. Não havia colchões, só tábuas com cobertores finos. Ninguém falava com os feridos a menos que fosse necessário. O contato humano era breve. Lhe ofereciam algo morno para beber e às vezes uma tigela com grãos demolhados. As curas eram rápidas, sem palavras. Em uma delas, a enfermeira pressionou tão forte que o sangue voltou a sair, mas não se desculpou. Só colocou outro curativo, o segurou com tiras de tecido e seguiu para o seguinte. No 3º dia o carregaram em um caminhão fechado. Vários soldados enfaixados iam com ele, alguns sem poder falar. Ninguém perguntava como o outro se sentia. O caminho era um chocalhar constante. Na parada seguinte os passaram para um trem sanitário. O vagão estava adaptado com beliches estreitos, pelo menos havia algo de calor. 2 enfermeiras se encarregavam de todos, aplicavam injeções e anotavam dados. Uma delas lhe falou. Perguntou se lhe doía, ele assentiu com a cabeça. Lhe colocou uma dose e lhe disse que os levavam para o Hospital do Norte. Não prometeu nada mais. Durante o trajeto, alguns morreram. Ninguém reagiu. Só moviam os corpos para um canto. As janelas mostravam ruínas nevadas e povoados vazios. A atmosfera era pesada, não só pelo isolamento, mas pela certeza de que nem todos chegariam. O trem avançava com lentidão, parando no meio do nada. Às vezes se ouvia o pranto de algum ferido, mas a maioria estava em silêncio. Quando chegaram, os baixaram um por um. Mansur foi levado a uma sala comum, onde homens com lesões similares jaziam em filas ordenadas. O médico que o revisou tocou a zona ferida, indicou um tratamento simples e pediu análises. Não houve tecnologia nem diagnósticos detalhados. O método era básico: limpar, enfaixar e aguentar. Perto dele havia soldados com corpos mutilados, com infecções evidentes e com crises nervosas. As enfermeiras iam e vinham sem parar. Uma delas, mais jovem, parava apenas um instante a mais junto a ele. Não falavam muito. Em uma ocasião, ele perguntou se voltaria para o fronte. A resposta foi concisa. Isso não o decidimos nós. Nada mais.
Não havia frases de consolo nem promessas. Nesse ambiente, ninguém as esperava. Um dia, durante a limpeza da ferida, um médico lhe comentou que o dano não era irreversível, mas que requeria tempo. "Não é a pior que vi", disse, como se isso bastasse para tranquilizar. Ele o aceitou sem responder. Passava as horas deitado, olhando o teto de tábuas e escutando gemidos constantes dos que compartilhavam a sala. Às vezes contava suas próprias respirações para comprovar que continuava ali. Durante uma noite, ouviu 2 enfermeiros falarem sobre racionamentos. Se não chegassem suprimentos, reduziriam a comida. No dia seguinte, o café da manhã foi menor. Ninguém protestou. Parecia que todos davam por certo. Uma semana mais tarde, informaram que alguns seriam transferidos. Ninguém explicou para onde. O subiram novamente a um caminhão rodeado de rostos enfaixados e corpos imóveis. Esta vez, ele também guardou silêncio. Não sabia se o lugar para o qual iam era melhor ou pior, mas entendia algo com clareza. Se tinha sobrevivido até agora, não era por força nem por fé. Era só porque, por alguma razão, ainda não tinha chegado a sua vez. Um regresso amargo ao fronte. Após semanas de recuperação, quando as feridas mal tinham fechado e o corpo ainda mostrava sinais de fraqueza, Mansur foi realocado sem cerimônia na lista de soldados disponíveis. Ainda se adaptando ao ritmo apagado do hospital, recebeu a notificação sem explicações nem despedidas. Lhe devolveram o mesmo casaco com o qual tinha entrado e, sem pertences adicionais, o subiram a um dos trens que levavam os recuperados de volta ao combate, esta vez para o sul. O vagão estava cheio de homens que não falavam entre si, e se algum compartilhava uma ração, o fazia em silêncio, sem gestos de gratidão. Ninguém sabia para onde iam, mas todos entendiam o que significava regressar. Durante o trajeto, as estações se tornavam cada vez menores e as estruturas mais deterioradas. As janelas do trem mostravam campos estéreis e casas semi-derrubadas. Ninguém perguntava nada, como se os nomes dos lugares já não importassem. Ao chegar ao ponto de descida, os fizeram avançar durante várias horas por caminhos irregulares, onde a neve se misturava com lodo seco. Passaram junto a animais mortos, esqueletos de veículos inutilizados e estruturas desfeitas por antigas explosões. A paisagem não parecia nova, mas tampouco oferecia referências claras. Já não surpreendia ver ruínas, nem provocava reação encontrar corpos abandonados. Sua nova unidade pertencia a uma formação completamente distinta. Os oficiais não mostraram interesse em sua procedência, nem perguntaram por sua experiência prévia. Lhe assignaram uma arma, indicaram sua posição e o integraram ao resto sem maior cerimônia. Ninguém mencionou seu passado em Stalingrado, nem sua passagem pelo hospital. Era simplesmente um número a mais na lista. A maioria dos recrutas eram jovens recém-chegados, com rostos ainda intactos e olhares vazios. As ordens eram breves, se repetiam em voz baixa e se cumpriam sem discussão. A zona de operações era distinta de tudo o que tinha conhecido. Tratava-se de uma região rural com casas isoladas, árvores dispersas e caminhos deteriorados. As defesas se armavam com o que havia: montículos de terra congelada, postes quebrados e fragmentos de materiais recolhidos na passagem. Não havia estruturas altas nem posições sólidas. Os franco-atiradores inimigos se ocultavam nas margens dos campos, e cada avanço exigia se arrastar durante metros. À noite, o som do vento se confundia com motores distantes, e ninguém tentava identificar de onde provinham. Nos primeiros enfrentamentos, a companhia sofreu baixas sem chegar a identificar o atacante. Os disparos vinham de setores incertos, e as rajadas pareciam surgir do terreno mesmo. Demoraram dias em ajustar sua maneira de se deslocar. Em uma das patrulhas, acharam uma choupana utilizada recentemente como ponto de observação. Dentro, havia restos de comida ainda mornos e documentos escritos à mão. Um soldado jogou um caderno no fogo sem que ninguém dissesse nada, e o grupo seguiu sua marcha para uma zona arborizada. Mansur não sentia medo, tampouco curiosidade, só avançava quando lhe ordenavam e parava quando alguém erguia a mão. A relação entre companheiros era escassa. Alguns falavam de coisas sem importância enquanto limpavam suas botas ou arrumavam o equipamento. Um par perguntou por sua cicatriz, mas ao ouvir a palavra Stalingrado, não insistiram. Nos traslados noturnos, Mansur não evocava emoções, mal recordava procedimentos. O frio não se diferenciava do que já havia sentido antes, mas o ambiente sim.
Não havia edifícios, nem porões, nem ruas estreitas. Só campos abertos, colinas baixas e pequenos pedaços de árvores onde se improvisavam pontos de vigilância. Em uma escaramuça breve, um dos soldados novos colapsou. Se ajoelhou no meio do avanço e começou a murmurar. O tiraram do caminho e não se voltou a falar dele. No grupo, o desgaste mental era visível. Alguns deixavam de comer, outros se isolavam embora compartilhassem refúgio. Os mais jovens envelheciam em dias, e o silêncio se tornou parte do uniforme. Mansur já não tentava conhecer ninguém, nem contava histórias. Só contava corpos ao final de cada jornada. Uma manhã, um oficial superior visitou sua posição, inspecionou os fuzis, anotou algo e se retirou sem comentários. Pouco depois, se recebeu uma nova ordem: trasladar-se a uma colina próxima para obter vantagem visual. A ascensão foi lenta e acidentada, com homens que tropeçavam ou perdiam o equilíbrio sem receber ajuda. No cume, improvisaram uma defesa com galhos, pedras e terra gelada. Mansur foi designado a uma vigilância com outro soldado que não dizia palavra, mas sabia distinguir movimentos entre o mato. Dias depois, a artilharia inimiga começou a atacar com fogo intermitente. Não houve muitas baixas, mas a pressão obrigou a companhia a mudar de localização. A nova posição estava mais exposta, mas permitia se comunicar melhor com unidades próximas. A Mansur lhe assignaram rondas de madrugada, com turnos longos onde o vento parecia atravessar os casacos. Não se queixou. Tampouco perguntou. Só cumpria sua parte. Ao final do mês, receberam uma chamada urgente por rádio. Uma seção próxima estava sendo atacada durante uma retirada. A unidade de Mansur foi enviada como reforço. Correram por uma trilha instável até chegar à zona assinalada. A luta continuava. Em meio ao caos, viu um soldado ferido gritando para que o deixassem. Um dos sanitários aplicou pressão sobre a ferida, enquanto o outro o arrastava para um lado. Mansur seguiu em frente. Se posicionou com os demais e disparou até que amanheceu. O outro inferno: cruzar para a Alemanha. Enquanto a ofensiva soviética seguia seu curso, a unidade em que se encontrava Mansur começou a notar mudanças sutis no ambiente, caminhos mais largos, postes retos, sinais que já não usavam cirílico e aldeias com telhados mais inclinados. Não houve um ponto exato que indicasse o cruzamento para a Alemanha, mas todos compreenderam que o tinham atravessado. O confirmava a forma em que os poucos habitantes que apareciam olhavam de longe, sem emitir palavras nem gestos, como se não soubessem se temer, odiar ou simplesmente resistir em silêncio. As instruções eram distintas das anteriores. Já não se falava de cautela nem de inspeções. As ordens eram amplas, às vezes vagas, mas transmitiam uma ideia clara: avançar sem restrições. Alguns soldados começaram a revistar casas sem esperar aprovação. Outros levavam utensílios, abriam armários, se serviam de comida quente se a encontravam. Ninguém dizia nada. A cadeia de comando o permitia, ou ao menos não o proibia. Em voz baixa, se comentava que tudo o que pertencia ao inimigo podia ser tomado sem culpa. Mansur seguia sem pronunciar palavra. A seu redor, recrutas novos se somavam ao pelotão. Muitos sem saber ainda usar bem suas armas, com olhares desorientados ao ler cartazes em alemão ou ao escutar vozes em um idioma que lhes soava distante. Nos bolsos dos uniformes inimigos caídos apareciam cadernos, fotografias ou permissões de trânsito com selos desconhecidos. Cada achado recordava que se internavam em um país que havia estado na origem de toda aquela destruição. Durante uma jornada de patrulha, os soldados soviéticos interceptaram um grupo que se entregou sem oferecer resistência. Não houve interrogatório nem classificação. Foi-lhes indicado que se afastassem do caminho e nada mais. Permaneceram de pé junto a uma cerca até que o pelotão se retirou. A indiferença era total. O inimigo já não gerava a mesma tensão. Agora o que urgia era seguir avançando. Em um cruzamento rural, uma mulher de cabelo branco se aproximou lentamente com um recipiente nas mãos. Um dos suboficiais a deteve com um empurrão sem olhá-la. Ninguém reagiu. Só se escutou a indicação de manter o passo e não se distrair. Uns dias depois, ao chegar a uma pequena estação de trem semidestruída, explodiu uma carga colocada sob uma das plataformas. Mansur foi arremessado vários metros, com a perna esquerda aberta pelos fragmentos de metal.
Dois companheiros se jogaram sobre ele e o arrastaram para trás de um vagão descarrilado. Com pedaços de cinto e ataduras improvisadas, conseguiram frear a hemorragia até que chegou um sanitário. O posto de primeiros socorros era uma casa sem teto adaptada com o mínimo, colchões rasgados, caixas de madeira, água em baldes. Uma enfermeira, com o rosto semicoberto por um tecido sujo, lhe perguntou seu nome enquanto buscava uma ampola entre trapos manchados. Lhe injetaram algo que lhe nublou o pensamento e depois o deixaram sobre uma tábua junto a outros feridos que esperavam transporte. Pouco depois o trasladaram sem explicações para um centro médico improvisado. No centro médico ao qual chegaram, os soldados foram divididos em grupos segundo a gravidade. Mansur ficou em uma sala secundária onde os feridos esperavam sentados ou deitados no chão. O tempo transcorria entre gemidos apagados e ordens breves lançadas da porta, até que finalmente um médico apareceu sem aviso prévio. Lhe revisaram a perna e, com ferramentas básicas, lhe realizaram uma intervenção sem anestesia completa. Depois foi levado a um quarto reduzido, onde outros 5 homens compartilhavam um espaço apenas iluminado. As jornadas se repetiam sem variações. As bandagens se trocavam pela manhã. Pela tarde se passava a chamada. Não havia visitas, nem notícias do fronte, nem explicações. Alguns falavam entre eles, a maioria não. A percepção da dor se tornava cada vez mais difusa. Mansur começou a notar que já não reagia aos gritos, nem aos soluços, nem sequer aos gestos de desespero, só observava sem se envolver. Uma madrugada, um dos internados começou a tremer. Se retorceu por minutos sem controle, até que 2 enfermeiros o retiraram. Ninguém perguntou seu nome. Na manhã seguinte, sua cama estava vazia. Mansur sabia que o tinha visto antes, provavelmente no transporte, mas não conseguia recordá-lo com clareza. Dias depois o trasladaram novamente, esta vez para uma instalação mais organizada, perto de uma cidade parcialmente intacta. O caminho foi mais longo, com múltiplas paradas para recolher feridos que se amontoavam sem distinção. No novo pavilhão o colocaram em uma cama de metal sob uma janela quebrada. As mantas eram ásperas. O teto tinha rachaduras e o cheiro de desinfetante se misturava com fumo de lenha. A rotina era igual de monótona, revisões rápidas, comida escassa e turnos de limpeza que ninguém queria cumprir. Uma enfermeira lhe ofereceu uma tigela com sopa rala e um pedaço de pão. O aceitou sem olhá-la, sem agradecer. O som das colheres golpeando os pratos de folha de Flandres marcava o único momento do dia com algo de movimento. Com o tempo, alguns foram dados de alta, outros chegavam em seu lugar. A rotação era constante, e ninguém conhecia ninguém. Mansur não falava com os novos, se limitava a escutar os passos, os encontrões, as instruções curtas. O resto do dia transcorria deitado, com o olhar fixo em uma rachadura do muro. Finalmente, um médico lhe comunicou que seu estado era suficiente para se reincorporar. Lhe seria designado um novo destino assim que chegassem os papéis. Mansur assentiu uma só vez. Não disse nada mais. Não perguntou por datas, nem por condições, nem por sua perna. Sabia que isso tanto fazia. Voltaria para onde o mandassem com o que restasse de seu corpo. Não esperava se curar, só continuar até que algo em algum momento o detivesse. Fim da guerra, mas não do trauma. A guerra, que havia consumido anos inteiros, começava a se fechar, e os rumores sobre o final chegavam até os hospitais onde os feridos esperavam sinais. Mansur seguia na cama, com a perna coberta por ataduras, ouvindo retalhos de conversa entre médicos e soldados que confirmavam o que tanto se havia esperado. O Exército Vermelho já estava em Berlim, e os alemães cediam terreno. A palavra vitória circulava pelos corredores como um sussurro que se repetia sem cessar, mas para muitos dos internados ali, esse termo já não significava o mesmo. Quando se anunciou oficialmente o triunfo, o hospital explodiu em movimento. Alguns soldados que podiam se mover improvisaram uma celebração no pátio, agitando trapos vermelhos e cantando entre risos apagados. Os alto-falantes emitiam discursos e canções sobre honra e futuro. De sua cama, Mansur ouvia tudo sem mover um só músculo. Sabia que em Moscou as ruas estariam cheias de flores e aplausos, mas ele se sentia alheio a tudo isso, sabendo que já não era aquele jovem que havia se alistado acreditando no regresso glorioso.
Os médicos percorriam as salas sem entusiasmo, apenas informando que os suprimentos voltariam a chegar com maior frequência. A Mansur lhe tocou uma sopa mais espessa e algo de pão recém-assado, mas ao prová-lo não sentiu nada. Em seu entorno, alguns brindavam com garrafas mal fechadas, outros permaneciam em silêncio, presos em pensamentos mais difíceis de digerir. Um soldado próximo, de rosto pálido, murmurou que seus irmãos não tinham sobrevivido. Mansur não respondeu, entendendo que essa ausência era só mais uma em uma lista interminável. Essa noite, enquanto os sinos soavam ao longe, sua mente só voltava a Stalingrado, ao frio, às explosões, às vozes que se tinham apagado sem aviso. Dias mais tarde, um grupo de oficiais visitou o hospital com notícias do desfile na capital. Falaram de colunas que marchavam firmes pela Praça Vermelha, de bandeiras inimigas arrastadas pelo pavimento. Mansur escutava sem emitir palavra, tentando visualizar aquela cena, embora não sentisse que pertencia a ela. Sua marcha havia sido outra. Corredores estreitos, cheiro de gases molhadas, feridas abertas e palavras sussurradas. Para ele, a vitória estava em poder respirar uma manhã a mais. Com o tempo, foi trasladado a outro centro médico mais tranquilo, onde lhe falaram de uma possível recuperação com bengala. Ele assentia com gesto neutro. Enquanto lhe trocavam as ataduras, pensava que olhar nos olhos dos demais seria mais difícil do que voltar a caminhar. A guerra podia ter terminado nos mapas, mas não em quem a tinha atravessado. Quando lhe deram alta, recebeu um documento que confirmava seu serviço e uma medalha que guardou sem cerimônia. A viagem de regresso a fez em um trem cheio de homens com sequelas visíveis. A paisagem rural desfilava ante eles, com casas remendadas e caminhos limpos. Mas dentro do vagão reinava outro tempo. Ninguém falava. A guerra seguia ali, entre ataduras, olhares perdidos e silêncios densos. Ao chegar em casa, o esperava uma atmosfera difícil de explicar. Alguns conhecidos o cumprimentavam sem saber bem como, e sua mãe o abraçou sem dizer nada. Mansur sorriu apenas. Percorreu as ruas que conhecia desde criança, mas já não sentia conexão. Tudo parecia alheio, como se fosse uma cenografia distante. Tentou se reincorporar à vida civil. Primeiro em tarefas simples, depois em uma oficina onde não conseguia se manter firme por muito tempo. Escutava os demais falarem de novos começos, mas seus pensamentos iam em outra direção. Quando alguém mencionava a palavra paz, sua mente respondia com imagens de trincheiras, salas médicas e noites sem fim. Dormia pouco e mal, e muitas vezes despertava sobressaltado, crendo continuar sob ataque. Às vezes coincidia com antigos companheiros na cidade. Não eram necessárias palavras para se reconhecerem. Bastava a forma em que caminhavam, a maneira de evitar o alvoroço ou o modo de ficar inquietos ao escutar um som seco. Alguns compartilhavam histórias dolorosas, outros preferiam calar. Mansur os escutava com atenção, embora só dissesse o justo, e em ocasiões soltava: "Voltei, mas não sou o mesmo." Em um ato oficial organizado pelo governo local, o convidaram a receber outra medalha. A aceitou em silêncio e aguardou junto à anterior, em uma caixa sem etiquetas. Nunca pendurou nenhuma. Não precisava de símbolos, porque a lembrança estava nele a cada segundo. O tempo passava, mas as imagens persistiam. Cada ruído forte lhe crispa os nervos. Evitava as multidões. Sua mãe, preocupada, tentava animá-lo com conversas sobre família ou estabilidade, mas Mansur mal respondia. Não encontrava palavras que explicassem o peso que continuava arrastando. Alguns amigos de infância tinham desaparecido. Outros regressaram com rostos tão distintos que mal podiam se reconhecer. Mansur visitava familiares de caídos, ajudava com o que podia, deixava flores em silêncio. Entendia que as cidades podiam se reconstruir, mas não assim as pessoas. Pouco a pouco, começou a escrever fragmentos. Não buscava contar sua história, só registrar o que aparecia em sua mente durante as noites longas. Enchia cadernos com nomes, frases soltas, cenas breves. Não os mostrava a ninguém. Era sua forma de organizar o que ainda não compreendia. Os livros falavam de vitória e resistência. As praças se enchiam a cada aniversário. Em alguns desses atos, Mansur observava da distância como os jovens marchavam, vestidos com trajes novos. Não intervinha. De seu canto via outra coisa. Não desfiles, mas ausências. Não música, mas ecos.
e, embora caminhasse entre outros, sabia que em seu interior continuava preso naquele inverno que não terminava nunca. A memória que nunca descansa. Os anos que seguiram ao final da guerra não trouxeram descanso para Mansur. Embora oficialmente o conflito tivesse concluído e o país celebrasse a vitória, para ele cada dia se converteu em uma prolongação silenciosa do vivido no fronte. O hospital foi o primeiro cenário dessa nova vida, um lugar onde o tempo transcorria entre curas lentas, revisões médicas e a espera interminável de que as feridas sarassem o suficiente para voltar a se sustentar de pé. Ali conheceu outros homens que, como ele, tinham ficado marcados de maneira irreversível. Alguns sem braços, outros sem pernas, muitos com os olhos apagados, apesar de que o corpo ainda respirava. Essa convivência lhe mostrou que o regresso à normalidade seria um caminho impossível. Depois de várias semanas no hospital, o declararam apto para deixar a instituição. O subiram em um trem junto a outros soldados feridos, onde todos estavam com o olhar perdido. Para ganhar o sustento, aceitou um emprego nas minas, um trabalho tão perigoso e desgastante como o combate, embora de um modo diferente. A descida ao subsolo lhe recordava certas passagens da guerra, com túneis estreitos, escuridão espessa e a sensação de que a morte podia aparecer a qualquer instante, seja por um desabamento, pelo gás acumulado ou por um acidente com a maquinaria. Dia após dia empunhava as ferramentas como antes tinha segurado o fuzil, e com o passar dos meses, seu corpo recuperou certa fortaleza física, embora o cansaço mental nunca se dissipasse. Muitos companheiros eram também ex-combatentes, homens que falavam pouco, que se limitavam a trabalhar e a regressar a seus lares sem compartilhar demasiado. O Estado lhe outorgou uma pensão militar, um reconhecimento que mal alcançava para complementar o salário do trabalho na mina. Mesmo assim, esse dinheiro lhe recordava constantemente que havia sobrevivido onde tantos tinham ficado. Cada vez que recebia o pagamento, sentia uma pontada difícil de descrever, como se aquele benefício estivesse construído sobre a ausência de outros. Os nomes de seus amigos mortos apareciam em sua memória sem esforço, e a lista se alongava mais do que era capaz de pronunciar em voz alta. Nos dias livres, quando o cansaço o permitia, costumava se sentar na mesa de sua pequena casa e revisar uma caixa de papelão onde guardava o pouco que havia trazido da guerra. Havia fotografias amassadas, cartas com manchas e algumas medalhas que não brilhavam como nos desfiles. Cada objeto o arrastava de novo ao passado. Uma imagem de seu batalhão o devolvia às trincheiras. Uma carta de um companheiro o fazia escutar outra vez as vozes dos que já não estavam. E uma insígnia militar o trasladava aos desfiles nos quais marchavam com passo firme, crendo que regressariam todos. Esse ritual de abrir a caixa e examinar seu conteúdo se converteu em um costume silencioso, quase um ato de resistência frente ao esquecimento. Não buscava companhia com frequência. A maioria das reuniões sociais lhe resultava incômoda, porque as conversas giravam em torno de temas que para ele careciam de sentido. Enquanto outros falavam de colheitas, preços ou celebrações locais, sua mente vagava para lembranças que ninguém queria escutar. Em mais de uma ocasião tentou explicar o que tinha visto, mas logo compreendeu que as pessoas preferiam olhar para frente. A sociedade precisava crer em uma vitória limpa, em uma reconstrução sem sombras, e ele representava o contrário. A prova viva de que a guerra não terminava quando se assinavam os documentos. Nas minas, alguns jovens lhe pediam que relatasse histórias do fronte. Ele respondia com frases curtas, quase sempre se limitando a dizer que foi duro e que o importante era que o país tinha resistido. Evitava entrar em detalhes porque sabia que uma narração fiel espantaria qualquer um. No entanto, ao chegar a seu lar, essas mesmas cenas que calava voltavam com clareza insuportável, como se alguém as projetasse em sua memória sem parar. Não havia noite em que pudesse dormir sem sobressaltos, e muitas vezes despertava encharcado em suor com o eco de disparos nos ouvidos. A solidão se converteu em sua companheira mais constante. Mesmo tendo família e conhecidos perto, se sentia apartado, como se o separasse de todos um muro invisível. Com o tempo, aprendeu a conviver com essa distância, entendendo que entre ele e o resto sempre haveria um espaço que ninguém saberia preencher. Essa aceitação não apagava a dor, mas a tornava suportável.
Passaram os anos, e com eles, a rotina de trabalhar debaixo da terra e voltar para casa com o corpo coberto de pó. A pensão militar continuava chegando, e com ela novas medalhas ou diplomas que mal folheava antes de guardá-los em uma gaveta. Não era que os desprezasse, mas não via neles um verdadeiro reflexo do que havia vivido. Para ele, as condecorações não podiam substituir os rostos de seus camaradas perdidos, nem o peso das lembranças que o acompanhavam. Em ocasiões, recebia visitas de antigos companheiros de fronte. Esses encontros eram breves, carregados de silêncios longos e de olhares que diziam mais do que qualquer palavra. Falava-se de quem tinha sobrevivido, de quem tinha desaparecido, de quem tinha ficado prostrado. Eram conversas que se interrompiam antes de se tornarem insuportáveis, como se todos compreendessem que reabrir demasiado o passado equivalia a sangrar de novo. Foi durante um desses invernos longos que decidiu começar a escrever o que havia vivido. Escrever se tornou uma necessidade íntima, não um ato público. Só queria registrar o que continuava pesando. Usava folhas simples, às vezes pedaços de papel reciclado e um lápis gasto. Avançava devagar, lutando contra a memória que se resistia a ser ordenada. Algumas frases as riscava de imediato, porque lhe resultavam insuportáveis de ler. Outras ficavam pela metade e regressava a elas semanas depois. Esse esforço se converteu em uma segunda batalha, mais íntima, mas igualmente dura. Com cada página sentia que liberava uma parte do peso acumulado, embora também voltasse a se enfrentar com cenas que tinha tentado enterrar em sua mente. O ruído dos trens, o rosto dos prisioneiros, os corpos de seus amigos, tudo reaparecia com nitidez ao escrevê-lo. No entanto, em vez de parar, continuava, convencido de que o testemunho devia ficar plasmado para que as gerações seguintes entendessem o preço real da vitória. Nesse processo, recebeu a visita de um jovem editor interessado em recopilar memórias de soldados. No princípio, duvidou, temendo que suas palavras fossem manipuladas ou reduzidas a um simples relato patriótico. Mas a insistência do editor e a promessa de respeitar sua voz o convenceram. Assim, os papéis que tinha escrito em solidão começaram a tomar forma de livro. A experiência de revisar e corrigir o escrito o levou a reviver uma vez mais cada passo, cada batalha, cada ferida, mas também lhe permitiu ordenar sua própria história. O livro se publicou com uma recepção discreta. Alguns o leram com interesse, outros o ignoraram, mas para ele o importante era ter deixado um rastro. Sabia que a memória se dissipa com o tempo e que as lembranças se transformam em cifras ou datas nos manuais de história. Sua intenção era distinta. Queria que as vozes individuais, as dos soldados comuns, não desaparecessem em meio aos discursos oficiais. Embora sempre se mantivesse algo distante, ao compartilhar suas lembranças com as novas gerações, encontrou uma forma de se reconciliar com sua própria experiência. Ao ver a atenção nos olhos jovens, compreendia que, ao menos por um momento, sua voz era escutada de verdade. Com os anos, sua saúde foi se debilitando. O trabalho na mina tinha deixado sequelas em seus pulmões e as antigas feridas de guerra lhe recordavam constantemente sua fragilidade. Mesmo assim, mantinha a determinação de falar cada vez que alguém lhe o pedia. Em entrevistas breves ou palestras com estudantes, repetia uma ideia singela, que a guerra não devia ser esquecida, não para glorificá-la, mas para entender o sofrimento que tinha deixado em milhões de vidas. E assim, na calma de seus últimos anos, definiu com clareza o sentido de tudo o que tinha contado. Não buscava reconhecimento nem aplausos, tampouco queria que o vissem como um herói. Seu objetivo era mais humilde e mais humano. Deixar constância do que tinha ocorrido para que a memória coletiva não se desvanecesse em silêncio. Como disse com firmeza no final de seu relato, ao contá-lo não busco glória, só quero que o recordem.